Olá, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, e nos reunimos sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, para estudarmos o Livro dos Espíritos, que é o livro das obras básicas que nós estamos estudando no momento. Já passamos pelo Evangelho, já passamos pelo céu e o inferno, e agora estamos pela segunda vez no Livro dos Espíritos. Lembrar a vocês que a nossa casa também tem os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quando estiverem por perto, apareçam que vocês serão muito bem-vindos. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4º, Pluralidade das Existências, e na semana anterior nós iniciamos o item Destinação das Crianças após a Morte, tema interessantíssimo. A tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e aí de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos lembrar um pouquinho da pergunta que Kardec fez e que a gente já viu na semana passada, para introduzir esse tópico. O que é que acontece com as crianças após o desencarne? O que acontece com o espírito quando desencarna, enquanto ainda está criança, não se desenvolveu? O seu aprendizado se encerrou enquanto estava ainda nessa fase do desenvolvimento, enquanto criança. Bom, lembrando que Kardec perguntou se o espírito de uma criança morta, pequena, bebê, com poucos anos de vida, é tão evoluído quanto o de um adulto. E que os espíritos responderam que às vezes é bem mais, por ter passado por muitas existências e ter nessas existências adquirido experiência, principalmente se aproveitou esse aprendizado. Essa foi a pergunta 197. Aí Kardec complementa ela dizendo que se o espírito de uma criança pode, então, dessa forma, ser mais adiantado do que os pais. Porque lembrando que nós reencarnamos, passamos pela fase do desenvolvimento, mas aquele espírito, enquanto está naquela fase do desenvolvimento como uma criança, mas é um espírito que em diversas outras experiências já passou por essa fase, já se desenvolveu, já se tornou adulto, já chegou na idade mais avançada, já desencarnou de novo. Então, em termos de experiência, de trajetória do espírito, aquela criança ela pode ser mais desenvolvida, mais adiantada no processo evolutivo dela do que os pais, que nessa experiência, nessa encarnação, está com aquele compromisso de conduzi-la, que é para isso que os pais, os cuidadores, eles têm essa responsabilidade. Vieram antes e têm a responsabilidade de nos conduzir. Então, foi aí que a gente ficou na semana passada, na pergunta 197A, e hoje nós vamos dar
prosseguimento com a pergunta número 198. Lembrando que nós estamos no capítulo 4 do livro 2º, no item Destinação das crianças após a morte. Então, vamos lá, pergunta 198. Não tendo podido fazer o mal, o espírito de uma criança morta em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Essa foi a pergunta de Kardec. Então, o que é que Kardec quer saber? Se essas crianças desencarnaram muito cedo, né? Bebê ou com a idade muito pequena ainda, 3, 4, 2 anos, 5, o fato delas não terem podido praticar nenhum mal, feito nada que vá de encontro a o que é melhor para si, para o outro e para a coletividade onde elas estão inseridas. Isso quer dizer que essas crianças seriam espíritos que já estão em categorias superiores? É isso que quer dizer quando desencarna pequeno, numa tenra idade, bebê, criança de alguns anos de vida? Pergunta de Kardec. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas porque tenha que passar. Se é um espírito puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, quando Kardec pergunta, significa desencarnar criança, significa que por um acaso elas são espíritos numa categoria superior, já que não conseguiram, não tiveram tempo, não tiveram a oportunidade de fazer o mal? Aí os espíritos dizem como se não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque elas não fizeram o mal, mas também não fizeram o bem. E para evoluir, para crescer, para nos desenvolvermos enquanto espíritos imortais na nossa trajetória, no nosso processo educativo enquanto espírito, nós temos que nos desenvolver, integrando habilidades, buscando não só não fazer o mal, mas principalmente praticar o bem. Porque Jesus já dizia, né? Não fazer o bem já é um mal. Então, não tem nada a ver o fato de ter desencarnado na tenra infância, desencarnado com apenas alguns anos de vida, então não teve a oportunidade de fazer o mal, significa que deve ser um espírito que está numa categoria superior, vai que está lá na segunda ordem, já numa classe até próxima de já chegar à primeira ordem de puro espírito. Não, não é isso. O que faz com que o espírito progrida, o que faz com que o espírito evolua é a capacidade que ele tem de aproveitar as experiências que lhe são apresentadas, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, utilizar das suas escolhas para fazer com que esse aprendizado se dê enquanto espírito imortal, integrando habilidades, manejando adequadamente o que é bom para si, bom para o outro, o que não é adequado para si, não é adequado para o outro. Isso que faz com que o espírito evolua, com que o espírito se desenvolva. Tem a questão do aspecto intelectual também, já que a criança desencarnou pequena, ela pode até não ter feito nenhum mal, então ok, tá a parte aí do bem. E o desenvolvimento intelectual? Que o espírito de verdade já disse que o pássaro para voar tem que voar com as duas asas do intelecto e do moral. Como é que fica se não houve oportunidade? Então, isso não tem nada a ver, os espíritos disseram, porque se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus, ou seja, o divino, o Criador, não isenta ninguém dessa trajetória de aprendizado. Todos têm que passar por ela.
Todos têm que integrar habilidades, todos têm que se desenvolver em intelecto e moralmente nessa conquista, nessa jornada de evolutiva. Então, se é um espírito puro, que um espírito pode, ou um espírito mais avançado, ter vindo e desencarnar, criança pode, mas ela não desencarnou criança porque ela não é um espírito puro porque se desencarnou criança. Ela é um espírito puro ou mais adiantado porque já aproveitou as experiências, os aprendizados, as provas, como nós gostamos de falar muito, né? Passar pelas provas, pelas expiações. Na verdade, são tudo aprendizado que o espírito está sujeito a passar para, através das experiências que a vida apresenta, construir o seu desenvolvimento enquanto espírito imortal, a sua evolução, a sua jornada evolutiva. Então, desencarnar em tenra idade não significa evolução, não significa adiantamento. Não, tem nada a ver. O que vai ter a ver, onde vai nos colocar é o que nós fazemos das experiências, como nós integramos habilidades, como nós utilizamos o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. É isso que vai fazer com que a gente progrida, com que a gente avance nessa escala de sair de simples ignorantes para puro espírito, de sair de simples ignorantes para ampliação da consciência, aproveitando todas as experiências que nos são apresentadas, utilizando ela da melhor forma possível, utilizando o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, tendo a certeza de que nós podemos escolher, mas que teremos que conviver com o resultado dessas escolhas. Hoje nós vamos ficar por aqui com a pergunta número 198, porque nós não temos pressa nenhuma, afinal de contas nós somos um grupo de estudos, então nós vamos passar essa semana refletindo sobre essas perguntas, a 197, a 197A, a 198 que nós vimos hoje, e na semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso estudo com o item destinação das crianças após a morte. Quero desejar um feliz feriado para vocês, uma boa Páscoa, que vocês possam aproveitar esse momento de reflexão e encarar e ver a Páscoa como um ritual de passagem, né? Simbolicamente de ressurgir em um momento diferente. Então, uma feliz Páscoa para todos, um bom feriado, e semana que vem a gente volta para continuar os nossos estudos. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.